Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós e eu espero que também no lar de cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui para dar sequência aos estudos da nossa irmã Joana de Ângeles, do livro Seja Feliz Hoje, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Hoje vamos fazer o estudo da lição de número 7, intitulada Inalterada Preponderância do Bem. Joana, nessa lição, ela faz algumas observações importantes para a nossa compreensão e eu acho muito importante no momento como o que estamos vivendo, naquilo que ela exalta para nós na lição, que é esse amparo da espiritualidade, quando ela fala nessa preponderância do bem, na certeza de que o planeta Terra, num processo de transformação que é natural e a humanidade toda, habitantes aí da Terra, também na construção de uma identidade melhor, dentro da lei do progresso, lei imutável que envolve a vida de todos nós, ela vai colocar que mesmo nessas circunstâncias em que, num planeta como o nosso, de provas e expiações, em que a gente vê tantas coisas acontecendo e muitas dessas situações geram em nós um sentimento de descrença, um certo cansaço às vezes, né? Um esgotamento de toda hora que lê uma notícia é uma coisa ruim, toda hora que vê um fato é uma coisa difícil de ver, crimes violentos, né? Um abandono do senso de respeito, de solidariedade, um desmando muito grande. E aí Joana vem falar assim, mas nesse contexto todo, o bem, ele existe e ele cria raízes e ele se faz presente. É preciso a gente ter a sensibilidade de enxergar isso, de entender essas estruturas todas que nos compõem a vida, filhos de Deus que somos, mas de entender isso com o coração, meus irmãos, porque de nada nos valerá conhecer o que está escrito nas letras do livro da vida se a gente não conseguir sentir isso. É preciso a gente perceber com o coração certas coisas, senão a gente não consegue se deixar tocar. E a mensagem da Joana hoje vem para tocar os nossos corações. Que os amigos espirituais que nos acompanham nessa tarefa possam nos assistir mais uma vez, nos inspirando a fazer as reflexões que nós precisamos fazer. Que o nosso coração se encha hoje de esperança, meus irmãos, que possa se tocar do sentimento de solidariedade, de amor, que a gente tenha a confiança necessária para o enfrentamento dos dias que se passam e ainda dos que virão, a certeza de que Deus jamais nos desampara e que tudo segue segundo a sua vontade. E hoje, porque essa lição ela tem essas peculiaridades tão fortes, de um tema tão importante, eu vou pedir licença a vocês de eu ler alguns parágrafos e eu vou começar com o primeiro parágrafo dessa lição para a gente entender qual é a tônica da mensagem da noite, né? O que ela começa a trazer para a gente como tema nesse capítulo 7. Então, o primeiro parágrafo, ela diz o seguinte, olha: as denominadas desgraças, tais como mortes prematuras ou não, falências comerciais, tragédias afetivas, traições inomináveis, doenças irreversíveis, desgostos afligentes, infortúnios outros, parecem predominar no convulsionado contexto social da atualidade.
quando ela descreve esse tipo de situações todas, a gente consegue perceber um cenário que Joana coloca para nós, que é o do planeta em que vivemos. A Terra, ela passa por seu processo de transformação e essa efervescência desses sentimentos ali nas relações humanas, nas situações que as pessoas experimentam consigo, com o próximo, diante dos conflitos vividos dentro do lar, no local de trabalho. Isso tudo tem suas matrizes na nossa história imortal. Como nós estamos nesse processo de construção de uma identidade melhor, é natural que houvesse um tempo em que essas coisas todas pudessem fluir com mais força de dentro de nós para fora. Então a gente ainda pega espíritos encarnados na Terra com muita dificuldade de compreender a mensagem de amor e de esperança. Suas atitudes ainda muito pautadas na violência, na necessidade de escravizar o outro, na necessidade de criar empecilhos, impedimentos de liberdade, de atualização do conhecimento, das verdades. Então a pessoa fica presa a sentimentos ainda que não são construtivos e acabam que reproduzindo isso, encontrando no meio social outros tantos que como consigo pensam e por lei de afinidade se atraem. Quando essa estrutura é colocada da forma como Joana descreve aqui para nós, não fica difícil para a gente entender de que ela está falando da nossa morada. Joana vai então adiante e fala que a gente tem uma nítida impressão de que a gente está abandonado, porque ela coloca ali que existe um abuso desenfreado de drogas, existe um descontrole das energias sexuais. Ela vai falar do consumismo desenfreado que gera no indivíduo da atualidade necessidades que na verdade não são suas, são construídas por ideias que encontram no indivíduo uma similaridade de intenções. E a gente às vezes acaba por consumir coisas que a gente na verdade nem precisa. Quantas inúmeras coisas nós compramos e sequer utilizamos? Quantas coisas são guardadas, inúmeras coisas dentro dos nossos guarda-roupas, armários, sem que sequer a gente mexa. A gente até esquece que tem. Quando um dia vai futucar lá, acaba encontrando alguma coisa. Nossa, nem lembrava que eu tinha isso, que eu tinha comprado isso. Joana fala desse descontrole de uma sociedade que é materialista, né? Por que essa coisa do consumismo é muito forte? Por conta do materialismo ainda, muito acirrado dentro de nós. A gente ainda não cultua os valores morais acima dos valores materiais. Então, a gente poderia viver com muito pouco, a gente poderia ser feliz com muito menos, mas a gente não se permite. E essa necessidade de ter para ser feliz tem causado, na maioria de nós encarnados na Terra, muito sofrimento e muita dor, porque à medida que a gente não consegue atingir esse patamar de necessidades atendidas, o sofrimento se faz. Um certo desalento, uma desarmonia, uma inquietude, porque aquilo que para a gente é tão essencial, a gente não conseguiu ter. Não é? Isso é forte no comportamento da sociedade atual. Joana fala então que essa cultura da futilidade, né, dessas coisas que não tem sentido algum, que a gente insiste em ter, ela se sobrepõe a uma necessidade que nós temos e que é natural dentro desse processo de evolução, que é de buscar ser
melhor. Quando a gente ainda se prende muito aos interesses materiais, essa nossa essência divina fica obscura. Ela fica meio que tampada, escondida. Então a gente não percebe que dentro de nós alguma coisa nos chama mais. A gente vai notar então nos nossos sentimentos de que, mesmo com todos os interesses das futilidades que temos e quando a gente consegue tê-las todas, ainda assim a gente não está bem. Muitos de nós falam assim, nossa, eu não teria nada para reclamar da minha vida, mas nossa, eu não estou bem, alguma coisa não está bem. Isso é a nossa essência divina, reclamando dentro de nós a nossa busca ao Pai Celestial, essa nossa entrega às coisas espirituais, porque a vida não se resume nessa vida material e a gente precisa entender isso. Enquanto a gente se debater nas coisas transitórias, o sofrimento ainda fará parte da nossa vida. A dor, ela vem para nos fazer sentir de que existem outros caminhos a serem percorridos pelo espírito mortal. E nós ainda insistimos em não percorrer. Pelo nosso pouco caso, por inadvertência, por teimosia, a gente ainda insiste em não seguir. Então, por isso, uma sociedade sofrida. Reunidos aqui na Terra estamos nós nesse estado de coisas. Ninguém melhor do que ninguém, ninguém pior do que ninguém, todos nós nessa estrutura de transformação. A busca é de que nós nos transformemos. Essa leitura que a gente fica fazendo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou melhor que ciclano é pior do que eu. Essa não é uma leitura que se faça. Nós estamos todos aqui endividados com a lei de amor. O amor ainda precisa fazer valer nos nossos corações, a gente ainda não faz isso. O que carece em mim tem abundância no outro e vice-versa. Mas todos nós estamos aqui reunidos nesse planeta. E a estrutura que nos compõe a vida é uma estrutura de mudança, tem que ser. Então Joana vem colocar sobre esse caos e ela diz que diante de um quadro como esse, a gente tem uma infância de espíritos aí recém-reencarnados, criados ou ao abandono ou à proteção excessiva, né? Em um caso, tendo que aprender pela força das coisas, sem as lições do afeto, do amor, do companheirismo, né? Do adulto que estende a mão e fala assim, a vida é difícil, mas eu tô junto com você, né? Da outra infância que tem uma super proteção que a impede de avançar, de crescer, de gerar autonomia, confiança. Então crescem sofrendo, não conseguem depois enfrentar as agruras da vida porque foram sempre poupados pelo amor excessivo, exacerbado daqueles que os criaram. A gente tem uma adolescência que não estuda, que não trabalha, que não vê nisso valor, né? É incansável o trabalho dos professores, dos educadores, para que a sociedade possa avançar, oferecendo aos estudantes, aos adolescentes, um estudo de qualidade. E a gente vê, na grande maioria, um desinteresse total, um descaso muito grande com a formação, com a cultura dos livros, a cultura mesmo da história, do seu passado, para entender o seu presente e entender o comportamento que gera um futuro, de entender a mente, como que se desenvolve numa linguagem adequada, num pensamento lógico, dentro da racionalidade, essas coisas todas, da beleza da ciência, da arte, da filosofia, isso tudo tá perdido. Então a gente tem uma sociedade de adolescentes que não vêem importância, são raros os casos em que você encontra o espírito ainda na idade adolescente que consegue encontrar importância
nesse momento de desenvolvimento do conhecimento, ao mesmo tempo que eles não estudam, também não querem trabalhar, não querem nem dentro da própria casa, no auxílio às suas mães, às pessoas que estão consigo, né, lavar um copo, ajudar a varrer alguma coisa, a dar um banho no cachorro, a lavar um carro, essas coisas. A gente não vê essa movimentação interna e a gente percebe que o espírito, ele precisa avançar, não tem como. O Mestre Jesus falou para nós, e eu canso, né, de estar sempre lembrando isso, porque eu acho isso importante, porque Jesus fala, vinde a mim assim como estais, e eu vos aliviarei. Mas Jesus fala, vem a mim. Existe nesse contexto uma ação, um movimento de ir. Jesus fala, bate na porta que ela vai abrir, mas em momento algum ele deixa de dizer que é preciso bater a porta. Então, a transformação da sociedade para uma sociedade melhor, consequentemente com valores éticos e morais desenvolvidos, ela se faz na busca desses valores. E o que a gente percebe é que a gente tem uma infância que está ficando desprovida disso, uma adolescência também. E quando esses espíritos chegam na madureza, que aí a maioria dos nossos, né, de nós que estamos aqui ouvindo esse estudo e tal, o que fica para nós é sempre o peso do fardo, porque a gente está sempre reclamando de que a vida é muito cansativa, que tudo é muito difícil, que o trabalho é cansativo, que as relações afetivas são tumultuadas, né? Que a gente queria poder descansar, a gente queria poder ser feliz, a gente queria poder viver isso, viver aquilo. Sempre uma lacuna, uma reclamação. Então há uma estrutura de construção desse comportamento, dessa vivência social, que ela precisa ser reestruturada. Porque valores novos precisam ser desenvolvidos. Então, Joana diz pra gente num capítulo, num parágrafo aqui mais adiante, quando ela fala que a gente se pauta, então, por valores de querer ser o mais bonito, o mais inteligente, é eu que subo ao pódio, que o meu pensamento é o melhor, as minhas ideias são as mais profundas. Joana fala desse estado de coisas que caracteriza a nossa sociedade, meus irmãos, e que na verdade nós estamos nos perdendo nesse contexto todo. Porque de que tem valido isso tudo para nós? A gente fica se perguntando, de que tem valido isso tudo para nós? Né? Estruturas novas precisam ser construídas com seriedade, com responsabilidade. E isso é primordial. Aí ela vem adiante e diz assim, olha, paira, olha o que ela diz nesse parágrafo aqui. Paira nas mentes e nos corações a impressão de que o mal prevalece, pois que se encontra em todo lugar. Ao mesmo tempo que escasseiam os valores edificantes e as realizações da solidariedade. Aí ela fala, é natural então, né, que nesse contexto todo, as mentes desavisadas, as mentes que ainda não enxergaram Cristo, ainda não entenderam essa transformação, é natural que surja então esse entendimento de que a gente está abandonado num contexto de violência, de maldades, e que a gente está meio que perdido nisso. Então, o bem não existe, porque o mal tomou conta de tudo. Aí ela, no parágrafo seguinte, ela diz, ó, nada obstante, vige o bem menos visível, manifestam-se os atributos da honradez em diversos indivíduos e setores. Laboram os missionários do bem, do progresso e da verdade. Este é um período de crise, de transição, de descobertas de outros valores mais importantes, ainda não conseguidos. Então, ela vai dizer pra gente assim, nesse momento que nós estamos vivendo, que parece que tudo tá ruim,
que o mal está tomando conta de todos os espaços, existe um bem fecundo nascendo no coração do indivíduo, nascendo das coletividades que se reúnem preocupadas em fazer o bem, preocupadas em diminuir o sofrimento do seu semelhante. Joana coloca aqui para nós que esse momento nosso de crise, ele é necessário porque novos valores precisam ser estruturados. Meus irmãos, olha essa situação dessa doença, dessa contaminação que tem tomado conta aí dos nossos dias. A gente já parou para pensar um pouco nisso? Porque a gente está dentro do lar. É natural, veja bem, é natural que pelo fato da gente não estar na correria, né? Que a gente sempre vive nessa sociedade moderna, de levantar cedo, toma um banho, come alguma coisa, sai correndo, vai para o trabalho e às vezes não consegue nem tempo para almoçar e volta do serviço e vem para casa e tem outras coisas que a gente fica nessa correria toda, deita na cama, mal consegue fazer uma oração, isso quando consegue, e o dia vem e, né, conta para pagar essa coisa toda, a gente não tem tempo. A verdade é essa, era uma reclamação geral de todos nós, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, né? Então eu não vou trabalhar no bem porque eu não tenho tempo, eu não vou assumir um compromisso na casa espírita porque eu não tenho tempo, eu não faço uma caminhada, não cuido da minha saúde porque eu não tenho tempo, eu não estou mais com meus filhos porque eu não tenho tempo. Era uma reclamação nossa de que não tinha tempo. E de repente, a gente está dentro de casa, administrando o nosso tempo. Não quer dizer que a gente não está trabalhando, né? Muitos estão trabalhando aí dentro de suas casas, outros já voltaram para os seus locais de trabalho, mas o retrato, o cenário mudou. E nós começamos a gestar melhor os nossos tempos. Nisso que a gente faz isso, que a gente vem para dentro da nossa casa, porque foi a solicitação dos órgãos de saúde que nós ficássemos dentro de casa. Quando a gente faz isso, é natural que sentimentos que nós trazíamos guardados no nosso coração, eles comecem a efervescer. É natural, porque nós somos espíritos imortais, tem muita coisa guardada dentro de nós que precisa ser revisitado, que precisa ser tratado. Doenças do afeto, doenças do amor, das relações, do sentimento, que precisam ser tratados. Na correria do dia a dia, quando que a gente tinha tempo para pensar sobre isso? E a advertência dos irmãos espirituais é sempre essa: conheça-te a ti mesmo, volta para dentro de si, se descubra, se reconheça verdadeiramente. O Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa mensagem do autodescobrimento, isso ficava meio que perdido no meio dessa correria toda. Então vem a Covid e fala assim: é tempo que nós estamos precisando para nos descobrir, vamos ter o tempo. Então a gente vem para dentro de casa. Ao mesmo tempo que a gente começa a retomar sentimentos que a gente já até então não percebia, ou mesmo a gente tapava para não enxergar, para não enfrentar, a gente começa a buscar essas coisas. É natural que um certo abatimento venha, um dia ou outro que a gente acorda mais abatido, né? A sensação de que o dia está começando, o que eu vou fazer hoje? Antes a gente não pensava nisso.
Amanheci, já, e o que eu vou fazer hoje? Essas coisas todas das relações, quantos estão descobrindo os seus? Quantos pais estão conhecendo os seus filhos? Porque assim que nasceram já foram para a creche, e depois foram para a escola, e depois ficam aos cuidados da secretária do lar, e agora não estão na creche, não estão com a secretária do lar, não estão na escola, e aí é a oportunidade de conhecê-lo. Olha como essas coisas são fortes. Já pensou que uma pessoa que dá positivo no exame da Covid, ele precisa ficar em isolamento, às vezes dentro da própria casa, trancado dentro de um quarto, sozinho, tendo que receber comida pela porta? Imaginou isso por um período, no mínimo de 15 dias? Então, o ser está dentro de um quarto, dentro de um cômodo da casa, sabendo que está acometido de uma doença que está levando à morte física, preocupado com os seus. Será que eu os contaminei? Será que eu passei isso para minha família? Aonde que eu peguei isso? Eu vou morrer disso? Olha os 15 dias preciosos do ponto de vista espiritual. É complicado a gente às vezes entender isso. É uma linguagem difícil de entender. Porque a gente pode pensar, meu Deus, a cara está ficando louca com essas colocações, e não pensem que não é difícil saber que tem uma pessoa que você ama, que está trancada dentro de um quarto, ou que está num hospital com positivo. Não é feliz, mas é a oportunidade singela que Deus está dando a todas as almas de se reencontrarem, de se redescobrirem, de nascer novamente. Então, como que a gente pode pensar que numa estrutura dessa nós estamos sozinhos? Aonde que o bem não se faz? A mensagem da Joana hoje é de esperança, porque ela fala, em meio a isso tudo, o bem está aí, alicerçando os corações, fazendo com que a dor aproxime as almas em desalinho, distantes, que percorrem a porta larga, para que se aproximem do Cristo, para que se aproximem da árvore da vida, da seiva divina, que nos alimenta e nos sustenta sobre a terra, do amor que há de construir para nós uma nova sociedade. E o nosso pensamento tem que ser de esperança, tem que ser de solidariedade. A gente não pode deixar as pessoas ao nosso lado sofrendo sem a palavra amiga. A gente não pode deixar aquele que não tem o que comer sem o alimento à mesa. A gente não pode deixar aquele que sente frio sem o agasalho. A gente precisa saber ouvir aquele que nos parece chato, cansativo. A gente tem que saber entender aquele que tem a palavra ríspida, que fere, que magoa. O Cristo espera de nós isso. Tem uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, chamada As Cartas do Cristo. Essa lição é belíssima, porque Emmanuel vai falar que Jesus não escreveu de próprio punho a sua mensagem de amor, porque não existiria no nosso vocabulário linguagem que descrevesse aquilo que o Mestre nos ensinou, mas que as cartas vivas do Cristo ficou gravada, marcada para todos nós no seu amor, vivido, sentido pela humanidade inteira.
E Emmanuel ainda faz um convite ao final dessa lição de que nós, todos nós que seguimos o Cristo, nós devemos nos tornar essas cartas vivas do Mestre, porque à medida em que nós vivermos o que Jesus nos ensinou, nós estaremos sendo, para os que nos percebem, para aqueles que estão ao nosso redor, a mensagem do Cristo. Então o convite é de trabalho no bem. O bem, ele surgirá de nós, de cada um de nós. De cada um de nós. Joana termina essa lição dizendo o seguinte, é muita coisa boa, eu vou ler alguns parágrafos. Ela diz assim, olha, confia no tempo e age com retidão. É preciso fazermos a nossa parte. O que Jesus faria no nosso lugar? O que é necessário que façamos para estarmos bem conosco mesmo e para servir ao Cristo? Ela diz assim, não te desanimem as paisagens morais do planeta. Olha a mensagem de esperança. Que se encontre em transformação, em viagem para um mundo melhor. Então ela fala assim, não desanima. A gente tem que confiar, meus irmãos. Porque é a mensagem desses espíritos de luz que vem nos esclarecer, que vem nos falar de novo da mensagem de Jesus. E a gente precisa acreditar. Olha o que ela diz. Daí na harmonia surgirá a ordem em níveis muito elevados que ainda não podes perceber. Então a gente ainda não tem condição de perceber o bem que surgirá dessas situações todas vividas, principalmente dessa que a gente está vivendo. Marcará nosso tempo? Marcará. Deixará dores vividas? Deixará. Mas a gente vai descobrir outros valores que a gente ainda não percebe. Ela diz assim, ó, o processo atual é de experiências cósmicas com os seres humanos, que ainda permanecem em faixas primitivas e estão sendo utilizados para o aprimoramento dos valores éticos. Toda época de crise pronuncia conquistas valiosas para o futuro. O mal de agora se torna fator fecundante do bem de amanhã. A flor perfumada, que flutua na haste delicada, tem suas raízes no lodo. Insiste no culto dos teus deveres, quando te sintas a sós. O teu exemplo terminará fecundando outras vidas. É o que fala a mensagem do Emmanuel, das cartas vivas do Cristo. E ela termina assim, confia naquele que administra a terra, no Mestre, nosso administrador fiel, irmão tão querido, que nos ama incondicionalmente. Ela diz assim, confia naquele que administra a terra e a conduz com segurança da treva para a luz, do tumulto para o equilíbrio, do incêndio e da loucura para a harmonia e a beleza. A vitória do bem é inevitável e o triunfo sobre os sofrimentos será brevemente alcançado. Faze a tua parte, porque o Senhor realiza a que lhe diz respeito, em favor
da inalterada preponderância do bem. Essa mensagem da Joana, ela é para nós hoje um alento aos nossos corações. Ela nos reconforta a alma, como se Joana estivesse chorando junto conosco, assim como Jesus chorou muitas vezes por nós, porque a gente precisa despertar, a gente precisa encontrar dentro de nós a certeza desse amparo, andar de mãos dadas, de corações unidos no bem, nesse momento tão difícil, orar pela humanidade inteira, pelos lares que estão em sofrimento, pelas pessoas infectadas, pelos parentes dessas pessoas infectadas. Dia virá em que tudo isso vai passar. Os que aqui ficarem terão histórias vividas, sentidas, mas que ajudarão a encontrar dentro de si novos valores. O consumismo dará espaço a um consumo organizado. O sexo será vivido com harmonia e respeito. A alegria nascerá dos pequenos gestos. A percepção da beleza da natureza que se faz diariamente será entendida e sentida por todos nós. As casas de oração de todas as religiões que compõem o nosso orbe serão procuradas e sustentadas por valores de vida imortal. O desejo de estudar e de aprender vai nascer dos corações. Os valores morais e de existência serão transformados. A luz surgirá aonde a escuridão insiste em permanecer, porque Jesus é por nós. Jesus está ao nosso lado. Jesus nos guia, nos ampara, nos assiste. E a gente precisa acreditar que Deus possa, meus queridos irmãos, abençoar a nossa existência, nos permitir refletir sobre essas mensagens fraternais que chegam até nós, que nós possamos nos envolver de coração no bem, aurindo dentro de nós forças para respirar fundo e continuar. Eu vou terminar hoje com uma frase que eu acho muito importante e que eu ouvi de uma pessoa querida, que diz assim: em todo tempo e lugar Deus te vê, e Jesus é a luz que te ilumina o caminho. Fiquem com Deus, meus irmãos. Muita paz em seus corações e até semana que vem.